Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar um pouco sobre a África, o continente africano. Uma das coisas que é importante a gente entender sobre a África, principalmente aí entre o século 7 e século 15, né? A África ela abrigava e abriga vários povos bem diferentes uns dos outros, né? Assim como nós estudamos que aqui na América, né, nós sabemos que viviam os astecas, os maias, os incas, os tupis, os gês, tantos outros povos. Nós temos conhecimento de alguns, mas a América ela abrigava muitos e muitos povos nativos, indígenas, né, os chamados ameríndios. Esses ameríndios, cada um deles tinha uma organização política diferente, tinha costumes diferentes, tinha crenças diferentes, rituais diferentes, as culturas, né, de cultivo, plantio, os animais a utilizar para alimentar, era tudo muito um diferente do outro, né? E assim como havia essa diversidade nos nativos na América, também a África é esse continente enorme aqui e que abrigava tantos e tantas culturas, povos, línguas tribais, né? Crenças, enfim, uma diversidade enorme de culturas, costumes, povos, jeito de viver, fisionomias também, né? Pra gente ter uma noção, antes dos europeus chegarem no Brasil, se falava mais de 5.000 línguas, né? Depois que chegaram, enfim, sabemos que muitos nativos foram dizimados, né? E na África também, muitas e muitas línguas, idiomas, dialetos tribais eram e são falados na África, né? Principalmente antes dos europeus chegarem, né? O que é interessante a gente lembrar? A África é um continente. A África é um espaço territorial muito grande, né? A África não é um país, ela é um continente que abriga vários países, né? Nós temos Argélia, Líbia, Egito. Você já ouviu falar dos faraós, das pirâmides do Egito? Né, dos sarcófagos onde se colocavam as múmias, né? Tudo isso é do Egito e tem outros lugares aqui, né? Outros lugares da África que tinha essa cultura de mumificação, de fazer pirâmides, né? Essas culturas diferenciadas. Então, falando especificamente do Egito, que é como a gente lembra ali dos faraós, né? Esse lugar aqui é na África, né? A África ela abriga também Mali, África do Sul, aquele desenho do Madagascar, vocês já ouviram falar? Desenho lá do Madagascar, que tem um leão, tem uma zebra, tem uma girafa, eles viviam no zoológico e tal. Olha que a ilha de Madagascar aqui no cantinho da África, ó. Então, a África é um continente que abriga vários países. Dentre eles, por exemplo, tem um país aqui embaixo da África do Sul, certo? De tudo isso, é interessante a gente lembrar que a África, ela tem um deserto que corta ela. Vou pegar esse mapinha aqui da África aqui pra gente conseguir visualizar melhor. A África, ela possui um deserto. Bem no norte da África, tem o deserto do Saara, ok? Abaixo um pouco tem uma região chamada Sahel. Né? Essa região chamada Sahel, ela é uma região de planície, né? Ela é uma região de gramas, de pasto rasteiro, né? De grama baixa, não tem vegetação alta, como aqui a Mata Atlântica, por exemplo, aqui do Brasil, certo? Abaixo aqui dessa região do Sahel, nós temos outros tipos de vegetações, né? Temos um outro deserto pequenininho aqui embaixo, né? O chamado deserto do Kalahari, provavelmente em filmes vocês já ouviram ou vão ouvir falar, certo? Então, esse aqui é o formato geográfico aqui da África. O que é interessante a gente saber sobre tudo isso? Existiam povos conhecidíssimos e importantes dentro da história da África, que é isso que a gente vai ver, certo? Só pra gente ter uma noção, o deserto do Saara, ele pega mais ou menos essa região aqui, ó, certo? Toda essa região aqui de cima, essa região aqui de baixo. O deserto do Saara, ele
desértico, né? Mas esse lugar abaixo dele abriga a região chamada região do Sahel. O que é a região do Sahel? A região do Sahel é essa região de, como eu disse, de planície, né? E que por muito tempo foi muito usado para transporte, para comércio, né? Por essa parte aqui da África ser próxima, aqui, por exemplo, do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho que desemboca aqui no Oceano Índico, o Mar Vermelho que dá aqui acesso à Europa, a gente tem a Europa aqui, né? Temos aqui o Mar Vermelho, né? E o pessoal passava aqui pelo Mar Vermelho e navegava aqui muitas vezes o oceano, chegando até as Índias para fazer compras, especiarias. Sabemos que principalmente nas navegações, né? Isso acontecia muito, a região da China também. Então a região do Sahel, ela era uma região muito positiva para o pessoal que morava aqui, né? Porque ele era usado como tipo vamos dizer, um lugar de trocas, um lugar de comércio, certo? Porque ele dava acesso ao Mar Vermelho. E hoje, para nós, o comércio, ele acontece onde? Ele acontece no centro da cidade, ele acontece em algum lugar específico, ok? Só que para o comércio, para as mercadorias chegar aos mercados, chegar aos lugares onde a gente vai comprar, essa mercadoria vem como? Ela pode vir de avião até um aeroporto e de lá ser trazida de caminhão. Ela até pode vir no porto, né, através de embarcações e do porto ser trazido de caminhão. Só que hoje, como a gente usa muito caminhões para transporte, nessa época isso não existia quase. A facilidade maior deles era usar rios e mares, certo, para transporte. Então essa região do Sahel aqui, ó, era muito usada, certo, para dar ligação ao Mar Vermelho, para chegar nessa região e a partir dessa região, né, o pessoal chegar aqui no Mar Vermelho e enviar as suas mercadorias ou fazer as suas compras, né? Abaixo da região do Sahel, nós temos uma região muito rica em sal. O que acontece? Hoje para nós o sal é uma coisa que a gente compra com facilidade. A gente vai ao mercado, compra o sal, usamos no nosso dia a dia, só que lá no século 7, século 10, século 15, o sal ele era algo rico, ele era algo precioso. Quando a gente trabalha, no fim do mês a gente recebe o quê? O pai, a mãe, o familiar. Nós recebemos um salário. A palavra salário vem de sal. Por quê? O sal era uma coisa tão difícil de se achar e ele era uma coisa tão importante na época e tão útil, né? E tão valiosa que muitas vezes as pessoas eram pagas com sal. Principalmente o pessoal do exército, ele recebia sacos de sal e aí ele usava partes daquele sal para trocar por outros alimentos ou para vender, para ganhar muito dinheiro. Então, quer dizer, tipo assim, o pagamento muitas vezes era o sal. Por isso que hoje, quando a gente recebe um pagamento por um trabalho, nós recebemos um salário. É daí que vem essa palavra, certo? Essa região, né, que era rica em sal, o que acontecia? Hoje, principalmente por conta do sabor da comida, hoje quando a gente quer conservar um alimento, a gente vai lá, coloca na geladeira, por exemplo. Né? Podemos ir lá comprar várias carnes, frango, peixe e colocar na geladeira. Nesta época aqui, do século 7 ao século 15, meu Deus, geladeira foi inventada aí, bem dizer, 200 anos atrás, né? 100 anos atrás, 200 anos atrás, por aí, tá? Então, quer dizer, não se tinha como conservar o alimento. O que se usava para conservar o alimento? Sal. Se salgava bem a carne, por isso que a gente já ouviu falar aí, principalmente os gaúchos ou nós aqui da região sul, era muito comum o charque, né? Que é aquela carne salgada e seca. O sal,
né? Ele era usado não só para salgar e para tipo conservar o sabor, como ele era usado também para dar uma disfarçada no sabor se o alimento tivesse meio estragado. Então o sal dava aquela disfarçada e as especiarias também. Por isso que o sal era uma coisa muito valiosa, né? E além disso, por isso que os europeus, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, os europeus, por exemplo, eram tudo maluco pelas especiarias. Vou ganhar dinheiro com as especiarias, precisamos de especiarias. Por quê? Porque todo mundo precisava fazer comida. E as especiarias eram fundamentais para manter um sabor agradável na comida, né, ou dar uma preservada no sabor da comida por conta, né, de não se ter refrigeração para conservar o alimento, certo? Então nós temos anotado aí, entreguei uma anotação para vocês sobre Império do Mali. O Império do Mali, o que é um império? É quando um líder, um grande chefe, ele estende o seu domínio para grandes territórios, ele aumenta muito o seu domínio. Todos aqueles territórios, eles podem ter eles podem ter uma administração pessoal? Até podem, mas eles devem obediência ao grande chefe, que é o imperador, né? E o Mali, ele foi um império, né? Como a gente tem anotado aí, ia da Mauritânia até Chad. Que lugar é esse? Ó, é essa região aqui, ó. Mais ou menos essa região, certo? Esse aqui era o Império do Mali. Tem até um país chamado aqui hoje, ó, Mali. Isso aqui, ó, olha só o tamanho desse império dentro da África. É uma fatia grande da África, esse império aqui. E esse império, ele vivia muito da agricultura, produzia muitas verduras, era voltado à criação de animais também, voltado à extração de ouro, região África. Ela é rica em ouro, era pelo menos, né? Era rica em ouro, rica em pedras preciosas, né? E essa região, né, muito rica em ouro, em sal, e isso significava ter muita grana. O Império do Mali, ele chegou a ter 45 mil, né? De 45 mil habitantes. Então é gente pra caramba para um imperador organizar e liderar esse pessoal, né? E cobrar impostos também, né? Então esse é o Império do Mali, era grande pra caramba. Eram ricos pra caramba porque tinham o sal e o ouro, coisas que eram sinônimo de muita riqueza, né? Eles eram muito envolvidos também com as produções agrícolas e com a criação de animais. E essa região era uma região constante de trocas comerciais, certo? Então, assim, onde tem troca comerciais, tem o quê? Grana rolando, dinheiro rolando, né? Por exemplo, nós estamos nessa questão aí do coronavírus. Qual é o problema que isso, né, pode gerar e com certeza vai gerar? Um dos problemas é que o comércio ele para, né? E quer dizer, se o comércio não vende, né, ele não pode comprar, por exemplo, da fábrica. Se a fábrica não vende, ela tem que demitir funcionário, porque ela para de fabricar, ela reduz a sua fabricação, né? Se o comércio também não está vendendo, ele vai ter que demitir funcionários, porque se ele não vende, ele não tem como sustentar seus funcionários. E se essas pessoas do comércio, das fábricas são demitidas, das empresas são demitidas, elas por sua vez também não compram, ou atrasam suas contas, ou se endividam, o poder de compra reduz, né? Então quer dizer, quando se tem comércio ativo, quando se tem, né, compra, venda, fabricação, e existe também contratação de pessoas, porque, né, é necessário pessoas para atender, pessoas para ajudar a fabricar, tudo isso faz o dinheiro circular. E é o que acontece hoje e é o que acontecia aqui nessa área antigamente. Era uma área de
constante comércio. Por isso que o Império do Mali, ele era um império rico pra caramba, né? Só que esse império aqui, que durou mais ou menos 230 anos, é tempo pra caramba. Esse império que durou tanto tempo, ele acabou ruindo por conta de algumas discordâncias entre lideranças do império. Então o império acabou se perdendo, né? Ele acabou, as lideranças ali não entravam mais em acordo, ele acabou se dividindo, e aí outros grupos acabaram meio que tomando conta ali daquele império, certo?